Salve família! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é dia de aula de questões. Sim, meus amigos, depois de muito tempo trazendo aqui a parte teórica para vocês, vamos para a prática, né? Vocês já estão preparados, pelo menos até essa parte. Então, trouxe questões importantíssimas que provavelmente vocês vão ver questões parecidíssimas na prova de vocês, no exame de vocês. E são questões super atualizadas, de alto nível, porque comigo é assim, é treino pesado para jogo fácil. Então, você quer fazer um jogo fácil? Vem comigo, que só aqui no Projeto Evolução vocês vão ter um conteúdo como esse. Então vamos lá, galera, vamos para a primeira questão. Vamos falar das questões de princípios processuais penais, né? Foi o primeiro tema que abordei com vocês. E a primeira questão é essa, né? Questão de delegado da Polícia Civil. A cláusula constitucional do Due Process of Law, que se destina a garantir a pessoa do acusado contra ações eventualmente abusivas do poder público, tem no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas ou ilegítimas uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem um impostergável direito de não ser denunciado, de não ser julgado e de não ser condenado com base em elementos instrutórios obtidos ou produzidos com desrespeito ao limite imposto pelo ordenamento jurídico ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado. Essa questão foi tirada através do HC, impetrado no STF, de relatoria do grande decano, ministro Celso de Mello. E, a par de tal orientação jurisprudencial, abordamos aqui, é possível afirmar corretamente que: letra A. As provas ilícitas são inadmissíveis e a ilicitude só pode ser excluída excepcionalmente em razão de boa-fé do agente, nos casos de organização criminosa e tráfico. Letra B. As provas ilícitas são inadmissíveis, sendo a doutrina pacífica no sentido de que não podem servir, nem mesmo quando forem as únicas provas de demonstrar a inocência do réu. Letra C. As informações colhidas na fase de inquérito que dão esteio à acusação devem guardar perfeita obediência ao princípio da legalidade, sobre pena de refletir na rejeição da denúncia por falta de causa produzida licitamente. Letra D. As provas derivadas das ilícitas não são alcançadas pela inadmissibilidade. E letra E. Em nenhuma hipótese os vícios do inquérito policial serão considerados, uma vez que se trata de fase administrativa que não contamina o processo penal. Tempo. A alternativa correta é a alternativa C, né? As informações colhidas na fase do inquérito policial, que dão esteio à acusação, devem guardar perfeitamente obediência ao princípio da legalidade, sobre pena de refletir na rejeição da denúncia por falta de justa causa produzida licitamente. Que eu trago aqui, a gente já trouxe na aula de princípios que o devido processo legal deve ser respeitado desde a fase investigatória, respeitando todas as normas estabelecidas na legislação. Aquilo que eu já trouxe para vocês é a teoria da fruta podre. Se alguma daquelas provas, alguma coisa que foi ali colhido desde a fase do inquérito policial, se foi colhido de forma indevida, se for uma prova ilícita,
ela acaba contaminando todo o processo. Então acaba se tornando um processo inadmissível, ele acaba se tornando nulo. Dessa forma vai ter que voltar todo o início, toda a fase investigatória. Então essa contaminação acontece como é abordado aqui na alternativa letra C. Segunda questão, questão de promotor de justiça 2008. Para vocês verem, ó, só questões que vocês podem considerar aí de provas de nível alto, mas que se vocês estiverem acompanhando tudo certinho, vocês acompanhando nossas aulas, vendo que tudo isso aqui foi abordado em nossas aulas, vão ver que são questões facílimas. Vocês podem, na hora que vocês lerem, vocês vão matar de cara. Você pode até depois fazer um concurso para promotor aí, tá vendo aí? Então vamos lá. Sobre o princípio da oficialidade no processo penal e em razão dele, é incorreto afirmar, prestem atenção, incorreto. Sempre vem essa pegadinha, eu já cansei de ver até colegas fazendo provas, desde a faculdade, concurso, o que for. Aí vai lá e vê logo a primeira alternativa lá, vê, tá correta, já vai marcando, nem vê o que tá falando que é pra marcar a incorreta. Então vamos lá, letra A. Tem aplicação obrigatoriamente tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Letra B. Os órgãos encarregados de deduzir a pretensão punitiva devem ser órgãos oficiais. Letra C. Os órgãos encarregados têm autoridade, podendo requisitar documentos, ressalvadas as restrições constitucionais e legais. Letra D. É incabível a ação penal popular prevista em lei especial sobre os crimes de responsabilidade. E aí, gente? Qual a alternativa correta? Tempo. E vamos de alternativa correta, letra A. É isso que eu acho importante. Quem, eu digo, tem que assistir todas as aulas, porque quem assistiu a aula de princípios já estava percebendo o porquê dessa alternativa. Mas se você assistiu bem também a aula de ação penal, já mata logo a charada. Vocês verem que os assuntos se ligam. E em outras questões aqui vocês vão ver que vai estar citando ação penal. Isso mostra quanto é importante vocês voltarem e assistirem a aula de ação penal, que foi a última aula antes dessa, que foi colocada aqui no canal. Então, o porquê, né? Ação penal de iniciativa privada vigora apenas na fase pré-processual, já que prevalece o entendimento que ao particular, pelo menos em regra, não foram conferidos poderes investigatórios. Ou seja, na ação penal pública, ela tem essa oficialidade na fase pré-processual e na fase processual, porque quem tem o poder de investigar é o Ministério Público. O particular não tem esse poder de investigar. Então quem tem o poder de investigar é o Estado, e quem é representante do Estado é o Ministério Público. Então por isso tem aplicação, é incorreto dizer que tem aplicação a oficialidade obrigatoriamente na ação penal privada. A ação penal privada só fala que é na fase pré-processual, porque se precisa de uma delegacia de polícia para que você vá fazer o boletim de ocorrência, para que vá fazer o inquérito policial. Entenderam? Então quando se fala de pré-processual, não conta com oficialidade, né? Só se conta oficialidade quando é pré e pós-processual, quando se envolve todo o sistema processual. Vamos de mais uma questão, ó. Questão fácil, 2012. Constitui hipótese que viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade, ou garantia do estado de inocência, né? Questão importantíssima. De técnico de controle externo.
Mas eu tenho certeza que uma questão dessa vai cair na prova de vocês. Letra A. O decreto de prisão processual fundamentada na gravidade em abstrato do crime. Letra B. Pulei já. A decretação da prisão preventiva antes do trânsito em julgado da sentença. Letra C. Decretação de prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença. Letra D. A transferência e inclusão do preso provisório em estabelecimento penal de segurança máxima. E aí, qual a questão correta? Tempo. O tempo conta a história do jogo. Resposta correta é a letra A de amor, beijo baixinho. Letra A. Letra que diz que decretada a prisão processual fundamentada na gravidade e abstrato do crime, ela acaba violando o princípio constitucional da presunção de inocência. Por que isso, meus amigos? A prisão preventiva não admite riscos genéricos ou abstratos já contidos nos elementos do crime, ou seja, só você falar que o indivíduo tá lá, ele cometeu o crime do artigo 157, crime de roubo, 157 Código Penal. Sim. E tá, vai fazer prisão preventiva, vai prender ele preventivamente apenas por esse crime? Você tem que trazer mais elementos robustos, concretos de que aquele indivíduo ele deve ser preso preventivamente, pois é um risco ainda colocá-lo na sociedade novamente. Entendeu? Até porque provavelmente, se tiverem todas as provas, né, de que comprovadas de que ele realmente praticou o delito, futuramente após a audiência, né, de instrução, vai sair a sentença, o qual ele vai ser condenado, pois ainda vem a fase recursal, né, segundo grau, tudo mais, até chegar ao trânsito em julgado, onde ele vai ser condenado, e aí sim ele vai cumprir a pena dele. Mas isso, a falta de, ele não ser preso preventivamente não garante, não quer dizer que é impunidade. Porém, a pessoa só deve ser presa preventivamente quando há todos os indícios de que ela não pode ser colocada novamente em sociedade, que ela é um risco para a investigação e tudo mais, todos os requisitos de prisão preventiva que provavelmente em breve eu devo estar abordando com vocês. Entenderam? Vamos lá, vamos adiante. Questões de sistemas processuais. Questão de sistemas processuais. Eu coloquei aqui uma única questão, mas é uma questão assim que vem pocando aqui para vocês. Que vamos lá. Essa questão de delegado de polícia 2019, ó, questão atualizadíssima. Ó, só aqui no curso do Projeto Evolução vocês vão ter uma questão assim super atualizada e que vai dar polêmica agora, porque na realidade a gente ouviu falar disso já há pouco tempo. A referida classificação do Instituto Brasileiro como um sistema acusatório desvinculador dos papéis dos agentes processuais e das funções no processo judicial mostra-se contraditória quando confrontada com uma série de elementos existentes no processo, né? Marco Aurélio Gonçalves Ferreira, presunção de inocência, essa questão foi tirada dessa obra e, de acordo com o caso, né, abordado, leia o caso hipotético descrito a seguir. Olha, tô dizendo, vocês vão sentir se eu já ouvi isso em algum lugar. Ó, prestem atenção. O ministro OMJ, né, do Supremo Tribunal Federal, OMJ é o nome hipotético. O ministro OMJ do Supremo Tribunal Federal
rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República de arquivamento do inquérito aberto para apurar ofensas a integrantes do STF e da suspensão dos atos praticados no âmbito dessa investigação, como buscas e apreensões e censura a sites. Assinale a alternativa incorreta quanto à noção de sistema acusatório. Estou dizendo, questão polêmica. Vocês já devem ter, alguns aí já devem estar pensando, nossa, isso outro jeito em alguns meses. Letra A. Inquérito administrativo instaurado no âmbito da administração pública. Lembrando, voltando aqui para vocês, é a alternativa incorreta, viu? Sempre, tá até em destaque. Letra A. Inquérito administrativo instaurado no âmbito da administração pública. Letra B. A determinação de ofício de instauração de inquérito policial pelo juiz. Letra C. A instauração de inquérito policial pelo delegado de polícia. Letra D. A requisição da instauração de inquérito policial pelo Ministério Público. E letra E. Inquérito instaurado por comissões parlamentares. Qual a alternativa incorreta? Tempo. Eu sei que alguns aí vão errar, certeza. O que vão levar em conta o que aconteceu recentemente, mas é que aí tem uma pegadinha. Por isso. Bom, vamos lá. Alternativa incorreta, né? A letra B. A determinação de ofício de instauração de inquérito policial pelo juiz, ou seja, juiz não pode instaurar inquérito policial de ofício. Por quê? Porque a competência para instauração de ofício de um inquérito policial é da Polícia Judiciária, ou seja, da autoridade da Polícia Judiciária, que é o delegado de polícia, entendeu? Como tá a alternativa C, que é a instauração de inquérito policial pelo delegado de polícia, só ele pode instaurar de ofício. Renan, mas o ministro Alexandre de Moraes instaurou de ofício um inquérito lá no STF, inquérito das fake news, mesmo contra o pedido, mesmo com o pedido de arquivamento por parte, da PGR. Vamos lá, deixa eu explicar o que aconteceu. Aquele caso em sede, vamos dizer assim, STF é o nosso Olímpio, né? Mas nos séries mortais, juízes de séries mortais, eles não podem declarar, já fica pacificado isso, eles não podem instaurar inquérito policial de ofício, não podem, nem, já vi uma luz aqui, nem decretar prisão preventiva de ofício, entenderam? Mas vamos lá. Antes até poderia decretar prisão preventiva de ofício, mas com o pacote anticrime agora não pode mais. Mas vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, ele recebeu, através de investigações, ele obteve provas de ofensas aos membros do STF, não só ofensas, ameaças, e ameaças gravíssimas, muito graves mesmo. Muita gente acusa, falando que eles exageraram, que era isso, aquilo, mas que era, como eles estão falando, falta de liberdade de expressão, que estavam tentando censurar, mas quando você parte para ofensa, parte para ameaça, não tem liberdade de expressão certa, viu? E, ministro do STF, ele
abriu o inquérito policial. Só que, vamos lá, no STF existe um regimento interno que, em casos de ofensas a membros da corte, a instituição, nesse regimento interno, está especificado que cabe ao presidente do STF, ele tem o poder de instaurar de ofício o inquérito policial. Ah, Renan, eu não concordo com isso, eu também não concordo. Também acho que aí é coisa de sistema inquisitório, mas tá lá. Mas a gente tem que seguir a lei. Mas tá lá, não concordo também. Mas o presidente do STF pode abrir de ofício, instaurar de ofício inquérito policial. Nesses casos. Ou ele pode delegar algum dos magistrados, ali algum dos ministros, o poder de instaurar esse inquérito policial de ofício. Então o que foi que aconteceu nesse caso do inquérito das fake news? O ministro Alexandre de Moraes, ele tinha as provas, ele estava à frente já, porque ele era o relator de um processo que tinha relação com isso. E o ministro Dias Toffoli, que é o presidente atualmente da corte, ele estava afastado, né? Ele tinha passado por uma pequena cirurgia, ele estava afastado. Então, por esse motivo e por o ministro Alexandre de Moraes ser o que estava mais próximo da pasta, ele delegou esse poder de instaurar de ofício o inquérito policial. Então, por isso, se a gente for observar, o inquérito policial instaurado de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes nesse tipo de questão era o inquérito legítimo. Tanto que depois a PGR, que tinha representado pelo pedido de arquivamento, a PGR voltou atrás e estabeleceu alguns termos para que eles passem a participar das investigações, pois é um direito do Ministério Público de estar investigando, eles têm esse poder. Então, com isso, o inquérito está rolando aí, entendeu? E quem fica na frente do inquérito em si é, no caso, o delegado da Polícia Federal. E que possivelmente depois que esse inquérito acabar, ele vai ser desmembrado. Vai para cada vara, né? Cada de acordo com cada cargo, assim, podemos dizer, né? Se observando também a questão do foro privilegiado, tem que se observar. Quem não tem foro vai para a primeira instância de sua comarca, né? Então vamos lá, explicando, né? Existe questão polêmica. Imagina uma questão dessa. Caiu ano passado, uma prova de delegado. Imagina que é prova de vocês, já não erram mais. Por que aí essa questão é incorreta? Porque se a gente for observar, vamos voltar. Se a gente for observar, ela tá falando ministro ou MJ. Não tá falando que é o presidente do Supremo. Entenderam? Não tá falando que o presidente do Supremo delegou para ele esse poder. Entenderam? Então tem que conhecer bem. Isso também é questão de atualidade, né? Próxima questão. Vamos agora a questões de inquérito policial. Oh, meu Deus. Questão prova para procurador, viu? Da Câmara Municipal de Nova Venécia, Espírito Santo. Você é procurador do município. Então, vocês estão vendo aqui, ó, só questões aqui, ó, de nível alto, que vocês vão acertando junto comigo. Em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, eu estou colocando várias questões de alternativa incorreta exatamente para vocês ficarem atentos e não caírem nesse maldito drama de assinar uma alternativa correta quando deveria ser incorreta. Letra A. Nos crimes de ação penal pública,
o inquérito policial pode ser iniciado de ofício. E aí? Letra B. Nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, o inquérito poderá, sem ela, ser iniciado com intimação da vítima para posterior representação. E aí, será que pode? Letra C. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Reconstituição. Já falamos disso. Letra D. O inquérito deve terminar no prazo de 10 dias se um indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Trazemos isso na nossa segunda aula de inquérito policial. Está lá, prazos, e abordei isso. Tem lá o card no nosso Instagram do Projeto Evolução. É importante vocês observarem isso. Então, qual é a alternativa correta? Tempo. Questão fácil. Letra B. Nos crimes em que a ação penal pública depender de representação do inquérito, o inquérito poderá sem ela ser iniciado com intimação da vítima posterior à representação. Fácil, meus amigos. Fácil. Isso é uma questão importantíssima porque vocês podem ver. Mais uma vez eu estou dizendo aqui questões que misturam temas que têm a ver com ação penal. A ação penal é um tema importantíssimo. Eu digo de novo, se vocês não viram a última aula de ação penal, voltem e assistam, vale muito a pena. Porque de acordo com o artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, o inquérito nos crimes em que a ação penal pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, nesse caso, digamos que em caso de ação penal pública condicionada à representação, o delegado inicia o inquérito sem anuência da vítima, sem anuência do representante. Esse inquérito prossegue e depois vai intimar a vítima para prestar depoimento, ou então intimar a vítima para dar anuência ao Ministério Público para fazer a denúncia. Já passou o tempo, meu amigo, já passou. O que vai acontecer com isso? Nulidade processual. E aí vai voltar tudo ao início. Entenderam? É importantíssima essa questão de representação. É por isso que muitas vezes eu disse pra vocês. Eu repito. A pessoa é roubada. Vai na delegacia. Faz o BO. Denuncia. Porque depois, mano, o delegado de polícia vai, prende o infeliz lá e tem que soltar. Porque não tem vítima. Não tem representação. Entenderam? Questão número 2. Olha, prova de escrivão da Polícia Civil daqui da Bahia 2018. Ei, meu Deus, essa prova foi... Todo mundo saiu aterrorizado. Mas vocês não vão sair porque vocês estão aqui seguindo esse entendimento comigo. Então vamos lá. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que essa prova... Vocês vão ver que essa prova não foi um bicho de sete cabeças se vocês acompanharem essas aulas. Se trata de um procedimento administrativo dispensável e disponível. Uma vez arquivado, letra B, uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do Ministério Público. Letra C, não haverá inquérito policial nos casos de ação penal privada.
devendo o ofendido ingressar diretamente com a queixa-crime em juízo. D. A autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. E letra E. O prazo para encerramento será de 5 dias quando estiver preso, contado a partir da sua prisão, e de 30 dias quando o indiciado estiver solto, quando não houver não houver indiciado. Mais uma alternativa de prazos aí para vocês verem que é importante vocês voltarem na aula de inquérito policial. E aí, meus amigos, qual é o correto? Tempo. A alternativa correta é a letra D. Entenderam? A autoridade ela deve colher essas informações. Entendeu? Porque principalmente, o artigo 6º, inciso X do Código de Processo Penal diz que no caso da prisão, né, a autoridade policial ela deve colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Vocês observarem aí exatamente o que eu digo para vocês. É uma questão de letra da lei. Que eu digo para vocês sempre, não tem mais questão boba de que se possa ter várias interpretações. Que você pode houve isso um tempo que eu até me falava, quando você vai fazer uma prova para delegado de polícia, fazer uma prova para escrivão de polícia, normalmente as questões vão ser questões acusatórias, punitivas, e que sua resposta vai ser bem punitiva, essas questões, né? Não tem mais isso, exatamente para evitar que se prejudique os candidatos. Então as questões têm sido cada vez mais voltadas para a letra da lei, para que não haja dupla interpretação. Entenderam? Vamos lá. Mais uma questãozinha de inquérito policial, porque eu disse para vocês inquérito, questão que cai bem. Da CESP, para ser oficial de justiça 2020, questão atualizadíssima, como já disse aqui, só no projeto Evolução. Vocês pegam as questões atualizadas e da CESP, viu? CESP, olha, provas da CESP não é brinquedo não. Uma errada anula uma certa. Já dizia um professor meu de tributário e empresarial que eu tive na graduação. Um abração aí, Ricardo Xavier. E assim, a questão diz que, olha, questão importantíssima, gente. Agora vocês vão ver, porque mais uma vez é uma questão que tem relação com ação penal. Mais uma, viu? Vamos lá. Pesada essa questão. Maria foi vítima de estupro praticado por um desconhecido em um parque. Ao comparecer à delegacia, ela comunicou formalmente o ocorrido e submeteu-se a exame de corpo de delito, que comprovou a violência sexual. Em seguida, foi feito um retrato falado do estuprador. Apesar dos esforços da autoridade policial, o autor do crime só foi identificado e reconhecido pela vítima 7 meses após o ocorrido. Olha aí o prazo, como vocês verem falando do tempo, sublinhe 7 meses. E vocês vão acabar pensando logo na hora, poxa, já ia falar a resposta, não vou ficar quieto. Mas vamos lá. Nessa situação hipotética, concluídas as investigações, o Ministério Público deve a oferecer a denúncia, visto que estão presentes as condições da ação penal. Letra B.
manifestar-se pelo arquivamento do inquérito policial por falta de interesse de agir. Letra C. Manifestar-se pelo arquivamento do inquérito policial por falta da possibilidade jurídica do pedido. Letra D. Manifestar-se pelo arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa. E letra E. Oficiar a vítima para que ela possa informar se ainda tem interesse na propositura da ação penal. E aí, qual é a resposta correta? Tempo! Questão fácil, meus amigos. Se vocês observarem. Vamos lá. A resposta correta é óbvio, a letra A. Por quê? Todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada. Tá bem grande aqui, bem em destaque, para vocês nunca mais esquecerem isso, pelo amor de Deus. Todos os crimes de dignidade sexual. Falou de dignidade sexual, você já vê logo. Ação penal pública incondicionada. Entenderam? Isso aí é uma coisa que pode não, vai cair na prova de vocês. E eu não tenho perdão em errar um negócio desse. Vocês veem como eu chamo a atenção disso. Porque qual é a pegadinha que a questão coloca aqui pra vocês? Eu quase falei o prazo aqui pra vocês sublinharem. Reconhecida pela vítima 7 meses depois. Quando fala 7 meses, aí vocês vão logo acionar, pensar logo ação penal pública condicionada para representar em 6 meses. Só que os crimes de violência sexual já deixaram de ser ação penal pública condicionada. Entenderam? Esse é a cerejinha do bolo. Não é mais ação penal pública condicionada, meus amigos. Todos os crimes de dignidade sexual agora são de ação penal pública incondicionada. Então não tem decadência de 6 meses para se apresentar, oferecer a denúncia. Entenderam? Vamos lá. Questões de ação penal. Eita, se aquela... Não vai ser só... Não é agora a primeira questão de ação penal, porque como vocês podem ter visto, a gente já apresentou outras que são também de ação penal. Mas vamos especificamente sobre ação penal agora. Questão 1. VUNESP, né? Mais uma questão da prova para escrivão de polícia daqui de 2018. Da Polícia Civil daqui da Bahia. Segundo, ó, tá vendo aí? Questão de letra de lei, meus amigos. Questãozinha boa para vocês estudarem. Segundo o artigo 25 do Código de Processo Penal, a representação será irretratável depois de oferecer a denúncia. Com isso, o legislador quis afirmar que, gente, ó, vocês vão parar para ver aí, que aí é uma questão que mesmo que você não entenda bulhufas de processo penal, é aquilo que eu já disse, é a questão de interpretação de texto. Ó, professora Brida aí, ó, com vocês, trazendo muitos assuntos para vocês. Interpretação de texto, meus amigos, faz uma grande diferença também para você responder outras questões, até as questões que você tem dificuldade. Então vamos lá, letra A. A autoridade policial não poderá representar pela declaração de prisão preventiva. Letra B. Pedida a instauração de inquérito por parte da vítima, não poderá mais ser oferecida a representação. Letra C. Após o Ministério Público oferecer a denúncia, a vítima não pode desautorizar o Ministério Público a proceder à ação penal. E letra D. A denúncia não poderá ser aditada. E aí, meus amigos? Fácil. Ainda tem a letra E. A vítima não poderá ser apresentada pelo ascendente
descendente, cônjuge ou irmão após o oferecimento da denúncia. É o CAD. E aí? Tempo. Questão fácil. Alternativa correta é a letra C. Após o Ministério Público oferecer a denúncia, a vítima não poderá desautorizar o Ministério Público a proceder à ação penal. Ou seja, quando, como eu já disse, ação penal pública condicionada, vamos dizer que o indivíduo acabe roubando, né? Não, o indivíduo acabe furtando, vamos lá. Furtando um objeto de sua vizinha e tem um inquérito e tudo mais. E chega na audiência preliminar, ela segue e fala, não, pode seguir e tudo mais. Autoriza, só que depois ela começa a se arrepender, sentir pena do... Isso acontece, viu? Sentir pena, né? Falar que viu o menino crescer, que não é culpa dele, que ele não teve boa criação, se envolveu com drogas. Não pede desculpas, tenta restituir e tudo mais. Aí o Ministério Público, quando ela vai pedir pra cancelar a ação penal, o Ministério Público falou, já representei, já ofereci a denúncia. Ah, mas eu não quero mais, pode tirar. Não pode mais, a partir daquele momento que se oferece a denúncia, a ação penal pertence ao Ministério Público. Esquece o desejo da vítima. Não tem mais nada a ver. Entendeu? A Inês é morta. Mas eu trago aqui, ó, atenção, trago, ó, dica pra vocês. Eu pensei logo nisso quando tava buscando essa questão, porque eu sei que vai que cai pra vocês. Tem uma exceção, como eu disse, nesses casos de ação penal pública condicionada, a regra é o Ministério Público ofereceu a denúncia, já era, a vítima não pode mais mostrar seu desejo pela ação. Mas nos casos de violência doméstica contra a mulher, o marco é o recebimento da denúncia. Ou seja, em outros casos, oferecer a denúncia já era. Já nos casos de violência contra a mulher, se o juiz depende que o juiz aceitou, ele recebeu a denúncia. Quando o juiz faz o despacho que recebeu a denúncia, já era. Aí a vítima não pode fazer nada. Renan, quando acontece isso que eu falei, casos de, por exemplo, de ameaça, né, que envolve violência doméstica, ela quer porque quer condenar o cara e tipo, aí depois pensa, é meu marido, eu não quero ele preso, é o pai dos meus filhos, tudo mais. Aí quando vai chegar, eu não quero mais, muda de ideia, tudo mais, é aquele negócio todo. Acontece demais. Aí o Ministério Público falou, denúncia já foi recebida pelo juiz, não pode fazer mais nada. Entenderam? Vamos lá. Questão 2 da CESP para promotor de justiça. Como eu já estou dizendo para vocês, só questão de alto nível, para vocês terem total segurança que vocês estão prontos se vocês estiverem atentando todas as nossas aulas. Entenderam? Porque o negócio é esse, é treino pesado para fazer um jogo fácil. João sofreu calúnia, mas veio a falecer dentro do prazo decadencial de 6 meses. Antes de ajuizar a ação contra o defensor. Ele não tinha filhos e mantinha um relacionamento homoafetivo com Márcio, em união estável reconhecida. João era filho único e tinha como parente próximo sua mãe. Era o único parente que ele tinha. Nessa situação hipotética,
O ajuizamento da ação penal pelo crime de calúnia. Letra A. Somente poderá ser promovido pela mãe de João. Letra B. Poderá ser realizada pelo Ministério Público. Letra C. Poderá ser realizada por Márcio. Letra D. Não é cabível, haja vista a morte de João. E letra E. Deve ser realizada por curador especial e ser nomeado para esta finalidade. E aí? Tempo. Vamos lá, para vocês se garantirem nessa última questão. É uma questão fácil. A resposta correta é a letra C. Poderá ser realizada por Márcio. Por quê? De acordo com a súmula 654 do STJ, a companheira em união estável homoafetiva reconhecida goza do mesmo status de cônjuge para o processo penal, possuindo legitimidade para ajuizar ação penal privada. Olha aí, ó, questão de súmula de STJ. Aí não precisaria nem de súmula, porque se a gente fosse interpretar por analogia, levar em questão também direito de família, todo mundo sabe que a união estável te traz os mesmos direitos de um cônjuge, né? De quem realmente é casado, no civil e tudo mais. A união estável traz os mesmos direitos. Então, por analogia, você acaba estabelecendo, lembra do CAD? Entendeu? Com o CAD você acaba observando isso. Aí você fala assim: mas Renan, e a mãe de João? A letra A então tá correta, né? É aquela questão, ó, isso aí, gente, essa questão é polêmica e é uma bela pegadinha, porque isso é muito, ó, lógica matemática. Quem gosta de lógica, ó, isso aí, ó, as aulas aí do grande professor Pedro Nobre, né? Pedrão fala disso. E você tem que observar isso aqui, ó. Por exemplo, a letra A poderia ser questão de lógica aí, viu? A letra A fala o quê? Somente poderá ser promovido pela mãe de João. Somente a mãe de João pode oferecer essa representação, meus amigos? Não, né? Márcio também pode. Onde está a diferença? A palavra somente. Já na letra C diz que poderá ser realizado por Márcio. Poderá ser realizada por Márcio? Pode. Ela, quando fala poderá ser realizada por Márcio, tá excluindo a mãe de João? Não. Só tá fazendo um lembrete. Márcio, ele pode representar. Entendeu? Poderá ser realizado pelo Ministério Público. Já não pode. Não é cabível a ação. Haja visto a morte de João. Também não. Porque já expliquei pra vocês a questão de representação do CAD, tudo mais. Não é curador especial também não. Então, isso que tá a diferença. Você tem que observar as palavras. Tá falando somente, gente. Somente. Esse é o perigo. Então tem que prestar atenção. Entenderam? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando. Espero que tenham, entendido as questões, saído bem. E é isso. Entenderam? Vamos lá, continuar estudando. Forte abraço. Até a próxima aula.